Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais semanalmente. Então se você acha que esse é um conteúdo que gostaria de acompanhar, por favor se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre um caso resolvido no Missouri. Uma jovem desapareceu após sair do ônibus escolar em uma tarde de 1993. Imediatamente, a polícia e a comunidade local agiram para tentar encontrá-la. Eles procuraram desesperadamente, rezando para que ela fosse encontrada viva e bem e devolvida à sua família. Mas, infelizmente, isso não ocorreu, pois mais de uma semana após seu desaparecimento, seu corpo foi encontrado. Ela foi vítima de um homicídio dos mais bárbaros. Apesar de a polícia ter investigado vários suspeitos diferentes, nunca encontraram provas concretas para ligar definitivamente alguém a esse crime. E assim, anos e anos se passaram com pouco ou nenhum avanço no caso e sem justiça. Isso até que, mais de 2 décadas e meia após o crime, finalmente os detetives tiveram um avanço. Com os avanços na ciência forense, foi possível encontrar uma resposta sobre quem tirou a vida dessa garotinha? Um predador sexual doente e perverso com um histórico de abuso de crianças pequenas. Vamos nos aprofundar no caso horrível de Angie Hausman. Mas antes de entrarmos no caso, por favor, ouça atentamente o que vem a seguir. Este vídeo contém temas pesados como pedofilia, tortura, abuso sexual de menores e pornografia infantil. Recomenda-se discrição. No caso desta semana, vamos voltar quase 32 anos ao final de 1993, em Santa Ana, noroeste do condado de St. Louis, Missouri, Estados Unidos. E esta é Angie Hausman. Ela era uma menina de 9 anos que morava em Santa Ana com sua família. Angela Maria Hausman nasceu em 18 de fevereiro de 1984. O nome do pai dela era Ângelo D'Andrea. O nome da mãe dela era Diane Hausman Bone. Embora os pais dela não estivessem juntos na época em que esse caso ocorreu, eles haviam se separado e Diane havia se casado novamente. Ela se casou com Ronald Bone, que virou padrasto da Angie, e Diane e Ronald eventualmente tiveram um filho juntos, um menino que eles chamaram de Ronald Jr. Então, agora, Angie era uma irmã mais velha e ela tinha cerca de 6 a 7 anos a mais que Ronald Jr. Eu acredito que ele tinha apenas uns 2 anos e meio na época em que esse caso aconteceu, e a família morava em uma casa na Wright Avenue, em St. Anne. Angie foi descrita por quem a conhecia como uma menina muito inteligente e feliz, que era considerada bastante extrovertida. Ela adorava fazer amigos e brincar, era aventureira, despreocupada e sempre sorridente. Diziam que ela alegrava qualquer ambiente, seu sorriso iluminava todos os lugares. Angie era uma garota comum. Suas cores favoritas eram rosa e roxo. Ela adorava dançar e Barbies. Ela tinha muitas bonecas Barbie. E apesar de ter apenas 9 anos, ela já sabia o que queria fazer da vida, o que queria seguir como carreira quando crescesse. Ela queria se tornar assistente de enfermagem, o que eu achava simplesmente adorável. E isso me chamou a atenção durante a pesquisa desse caso, pois se você perguntar para a maioria das crianças menores de 10 anos o que querem ser quando crescer, e a maioria delas vai dizer coisas como quero ser jogador de futebol, ou quero ser uma estrela pop, ou só quero ser famosa. Aqui estava a Angie, que queria ser auxiliar de enfermagem e apenas ajudar as pessoas. Isso mostra como ela era bondosa, carinhosa e gentil mesmo com apenas 9 anos. Angie era aluna da escola primária Buda em St. Louis, Missouri. Ela estava na 4ª série e diziam que era muito popular na escola. Ela tinha muitos amigos, era querida pelos professores e adorava a escola. A mãe dela, Diane, disse que Angie costumava esperar ansiosamente para chegar em casa à tarde e mostrar para a mãe tudo o que tinha feito na escola naquele dia. Ela sempre se orgulhava de mostrar à mãe o que criava, e foi exatamente na escola que Angie Hausman esteve no dia em que esse caso aconteceu. 18 de novembro de 1993, o dia que mudou para sempre a vida da família Hausman/Bone. Era uma quinta-feira e, claro, um dia que começou como qualquer outro para Angie, de verdade. Ela foi para a escola na Buda Elementary, até onde eu sei ela teve um dia bom e normal. Como de costume, ao fim das aulas, ela entrou no ônibus escolar para voltar para casa. Angie desceu do ônibus escolar por volta das 16 horas naquela tarde e, de acordo com as fontes, o ponto da Angie era na esquina da Wright Avenue com a St. Gregory Lane.
literalmente a apenas meia quadra de distância da casa dela. Teria levado menos de 5 minutos para ela chegar em casa andando. E, obviamente, era um caminho com o qual ela estava muito acostumada, já tinha feito incontáveis vezes sozinha. Mesmo assim, naquele dia 18 de novembro de 1993, Angie Houseman, de 9 anos, começou a caminhar para casa. Mas ela nunca chegou, ela nunca voltou para casa. Em algum momento, algo aconteceu com ela, fazendo-a desaparecer misteriosamente. Logo, a madrasta de Angie, Diane, e o padrasto, Ron, perceberam que algo estava errado. Quando Angie não voltou dentro de meia hora a 1 hora do horário habitual de chegada dela, eles ficaram preocupados porque ela nunca demorava tanto voltando do ponto de ônibus. Quero dizer, às vezes ela podia se atrasar um pouco se estivesse voltando com uma amiga e estivesse andando devagar, conversando, mas não 1 hora depois, isso não era normal. Os pais dela saíram para procurá-la, andando pelas ruas e chamando seu nome. Os vizinhos também ajudaram na busca, mas não tiveram sucesso. Ela não foi encontrada. Algumas horas depois, por volta das 19 horas, quando Angie deveria sair do ônibus, a família avisou a polícia e registrou seu desaparecimento. Claro, devido à natureza desse caso, ao fato de uma criança, uma menina de 9 anos, estar desaparecida, a polícia não perdeu tempo. Eles agiram imediatamente e uma busca por Angie Houseman começou na mesma hora. E essa foi uma busca enorme, enorme. Não era só a polícia local, o departamento de polícia de St. Anne envolvido nisso. Eles logo buscaram ajuda do Esquadrão de Casos Graves de St. Louis e do FBI, pois temiam que fosse um caso de sequestro de criança. Quanto mais tempo uma criança desaparece, menores as chances da polícia encontrá-la viva e devolvê-la à família. Então todos estavam envolvidos aqui, grandes buscas começaram, vários policiais foram convocados. Eles estavam procurando a pé, eles usaram helicópteros para vasculhar as áreas arborizadas do alto. Eles fizeram um apelo ao público, e o caso da Angie rapidamente estava em todos os noticiários. Todos na comunidade sabiam do desaparecimento de Angie Houseman. Membros do público chegaram a se voluntariar para ajudar a procurá-la. A polícia também conversou e colheu depoimentos das outras crianças que estavam no mesmo ônibus que ela naquele dia. Confirmaram que ela desceu na sua parada às 16 horas, como sempre. E eles conversaram com todos os moradores que viviam ao longo do trajeto que Angie teria feito para voltar para sua casa. Mas você acredita nisso? Mesmo sendo à tarde, ninguém lembrava de ter visto Angie ou o que aconteceu com ela. Não parecia haver testemunhas na caverna e, infelizmente, os dias começaram a passar sem notícias. Realmente, sem nenhum avanço. A polícia não sabia o que ocorreu com Angie ou onde ela estava. E como você pode imaginar, esse período foi de pura agonia para a família da Angie. Cada minuto que passava sem novidades provavelmente parecia 1 hora para eles. Eles deviam estar tomados pela preocupação. E então, 9 dias depois do desaparecimento de Angie, veio a notícia que absolutamente ninguém queria ouvir. O medo que a polícia, o público e a família de Angie esperavam desesperadamente que não se tornasse realidade. O corpo de uma jovem foi encontrado em 27 de novembro de 1993. Após as 11 horas, 2 caçadores de cervos caminhavam por esta área arborizada na área de conservação Memorial August A. Bush, no condado de St. Charles, Missouri. A pouco mais de 32 quilômetros de onde Angie morava em St. Anne, eles estavam caminhando por essa área de vida selvagem, procurando cervos quando se depararam. A cena mais horrenda e angustiante que você poderia imaginar. Aviso rápido antes de continuarmos. Os próximos detalhes são extremamente perturbadores. Coberta de lascas de gelo e amarrada a uma árvore, eles descobriram o corpo nu de uma garotinha, uma criança, e ela estava morta. Em choque, os caçadores de cervos chamaram a polícia, que logo chegou ao local. E claro, não havia realmente dúvida sobre quem era essa garotinha. A polícia soube quase que imediatamente que era Angie Houseman, só podia ser ela. Ela estava desaparecida há 9 dias. Houve uma busca extensa e massiva por ela durante esse período. Praticamente todo policial no Missouri sabia do caso, então eles simplesmente sabiam que tinha que ser a Angie. E as evidências na cena logo confirmaram isso. Perto do corpo da garotinha, a polícia encontrou alguns sacos plásticos descartados que continham roupas de criança.
como alguns tênis, uma camiseta, um casaco rosa claro, meias vermelhas e tiras de tecido de uma calcinha de menina da Barbie rasgada, além de alguns materiais. E essas peças de roupa correspondiam exatamente às roupas que se sabia que Andy estava usando no dia em que ela desapareceu. As roupas que ela usou na escola em 18 de novembro de 1993. Além disso, acredito que nesses sacos também acharam livros escolares. E com certeza o nome nesses livros era Angie Hausman ou Angie Bone. O sobrenome do padrasto dela era Bone, por isso acho que ela às vezes usava o nome Angie Bone. Essa garotinha na floresta era Angie. Após 9 dias excruciantes de buscas frenéticas, ela foi encontrada e, tragicamente, a polícia soube imediatamente que ela havia sido assassinada. E estava claro, só de olhar para o corpo dela, que ela havia sofrido a morte mais aterrorizante imaginável. Como disse, Angie estava totalmente nua e amarrada a uma árvore pelo assassino. As mãos dela tinham sido realmente presas atrás das costas com algemas de metal. E então essas algemas foram amarradas à árvore. Usando um par de jeans azul, que eu acho que pode ter sido o próprio jeans da Angie, ela também tinha sido amordaçada. Um pouco do tecido da própria calcinha da Barbie dela tinha sido colocado dentro da boca dela. Ela também tinha muita fita adesiva no rosto. Na verdade, acho que a maior parte do rosto dela estava coberta com fita adesiva, incluindo a boca, para que ela não pudesse gritar. Só o nariz dela ficava descoberto, com uma pequena abertura nessa região. Foi determinado que Angie ainda estava viva quando foi levada para esse local e amarrada à árvore. Ela estava descalça, com muita lama nos pés, claramente levada andando para a floresta. E a polícia pôde ver marcas no chão perto da árvore, de onde ela tentou se soltar. Levante-se, mas ela não conseguia. E embora fosse claro pelas lesões em seu corpo que ela havia sido espancada por seu agressor, no fim das contas, a causa da morte foi hipotermia. Embora Angie estivesse desaparecida há 9 dias, foi determinado que ela havia morrido apenas algumas horas antes de seu corpo ser encontrado. Ela foi mantida viva durante a maior parte do tempo em que esteve desaparecida. Ela, obviamente, foi mantida em cativeiro em algum lugar e espancada durante esses 9 dias, como eu disse. Ela também mal foi alimentada durante esses 9 dias. Ela quase não recebeu água, estava extremamente desidratada e desnutrida. Mas sim, ela ainda estava viva quando foi levada para a floresta. Ela foi levada para essa floresta menos de 24 horas antes de ser encontrada, imobilizada e amarrada, e então deixada para morrer. O assassino a deixou do lado de fora sozinha, amarrada a essa árvore, e permitiu que ela simplesmente morresse de frio. Como disse, a morte dela foi por hipotermia. Simplesmente não há palavras para isso. Não consigo encontrar palavras para descrever a natureza repugnante desse crime. Em todos esses anos fazendo conteúdo sobre crimes reais, este é sem dúvida um dos piores e mais angustiantes casos que já pesquisei. A maldade, a pura maldade dessa assassina para ser capaz de fazer algo assim com uma criança inocente de 9 anos. Simplesmente deixar que ela morresse de frio sozinha na floresta à noite. Isso desafia toda a crença, de verdade. E pensando na pobre família da Angie, pensando no trauma que eles devem ter passado quando souberam do que aconteceu com ela, dos horrores que ela sofreu em seus momentos finais e nos 9 dias anteriores. É simplesmente de partir o coração. E o motivo por trás desse crime tornou tudo ainda mais devastador. O legista conseguiu determinar que durante os 9 dias em que esteve em cativeiro, Angie foi repetidamente abusada sexualmente pelo agressor. Foi um crime de motivação sexual. As pessoas não conseguiam acreditar. Quando a notícia de que o corpo de Angie havia sido encontrado e os detalhes desse crime sádico se espalharam pela comunidade, todos ficaram em estado de choque. Antes disso, Santa Ana era vista como um lugar muito seguro para morar. As taxas de crime eram baixas, permitindo que as crianças brincassem nas ruas sem supervisão constante dos pais. Porque isso simplesmente não acontecia aqui. As detetives descreveram como o que aconteceu com Angie Hausman quase marcou a perda da inocência desse bairro. Porque, de repente, as crianças não podiam mais ser crianças. Elas não podiam simplesmente sair para brincar, porque os pais estavam apavorados. Eles estavam muito alertas, temendo que seu filho fosse o próximo. Porque esse assassino depravado estava solto e podia atacar a qualquer momento.
Quero dizer, alguém que é capaz de fazer isso com uma menina de 9 anos é mais do que capaz de fazer de novo, tirar a vida de outra pessoa. Então agora, a investigação de pessoa desaparecida se transformou em uma investigação de assassinato, com os detetives determinados a capturar o indivíduo perverso que cometeu esse crime hediondo. Agora, quanto às evidências no caso, claro. Isso foi no início dos anos 90, quando a tecnologia forense já existia, mas ainda era relativamente nova. Havia preocupação de que naquele momento os cientistas talvez não conseguissem obter evidências do DNA do assassino. Mas os itens coletados da cena do crime e do corpo da Angela foram todos enviados para o laboratório para análise. E felizmente, os cientistas tiveram um avanço quando examinaram a fita adesiva, a fita que havia sido colada no rosto da Angela. Eles conseguiram encontrar 3 impressões digitais diferentes no lado adesivo da fita. Agora, infelizmente, pelo que eu pude entender, eram apenas impressões parciais, não impressões digitais completas. Por isso, não foi suficiente para carregar no banco de dados APHIS nos Estados Unidos da América o sistema automatizado de identificação de digitais em busca de correspondência. Mas isso ainda era uma boa evidência para ter na investigação. Se eles identificassem um possível suspeito futuro no caso, poderiam comparar as impressões digitais dele com essas impressões da fita adesiva e ver se havia uma correspondência dessa forma. Outra parte das investigações, obviamente, envolvia continuar fazendo apelos ao público por informações. Diversas dicas e pistas chegaram, e a polícia as investigou. E houve uma em particular que a polícia achou que poderia ser significativa. Essa dica, na verdade, era sobre outro crime, outro rapto de outra garotinha que tinha acontecido pouco antes do desaparecimento da Andy. Agora, algumas fontes dizem que esse rapto aconteceu apenas alguns dias antes do desaparecimento da Andy. Alguns falam em 10 dias antes, então não sei qual informação é mais precisa. Mas em algum momento pouco antes, a Andy desapareceu. Em outro bairro próximo, uma menina de 11 anos estava voltando para casa depois de descer do ônibus escolar, quando um homem, um estranho, se aproximou dela, a agarrou e a arrastou para uns arbustos. E foi lá que ele abusou sexualmente da pobre menina. Felizmente, essa garotinha sobreviveu a esse ataque horrível. Ela conseguiu se soltar e fugir, e conseguiu dar à polícia uma boa descrição de seu agressor. Tão boa que eles conseguiram criar um retrato falado e o homem acabou sendo encontrado e preso. E, claro, esse indivíduo também virou suspeito no caso de Andy Houseman, pois os crimes eram muito parecidos. As vítimas eram meninas jovens sequestradas após descerem do ônibus escolar e abusadas sexualmente. Então, ele também foi muito considerado como suspeito no caso da Andy. No entanto, ele acabou sendo descartado quando a polícia conseguiu comprovar que ele não estava nem perto da área no dia em que Andy Houseman foi sequestrada. Na verdade, ele aparentemente estava em outro estado completamente diferente, então ele não poderia ter sido o assassino dela. Então, essa pista acabou não levando a lugar nenhum, e infelizmente não seria a única. Os detetives investigaram várias dicas recebidas, mas nenhuma levou a resultado. Era apenas um beco sem saída após outro, o que fez o caso esfriar e seguir sem solução. Ao longo dos anos, a polícia investigou vários outros suspeitos, agressores sexuais, pedófilos e outros assassinos de crianças. Em um certo momento, eles tinham uma forte teoria de que, novamente, o caso da Andy poderia estar ligado a outro crime, outro assassinato de criança. O assassinato de uma menina de 10 anos chamada Cassidy Center, que ocorreu poucos dias após o caso da Andy, em Hazelwood, Missouri. Então, sim, foi considerado se o homem que matou Cassidy era o mesmo homem que matou Andy. Essa teoria foi descartada após o assassino de Cassidy ser identificado e preso. No ano seguinte ao assassinato dela, em 1994, foi um homem chamado Thomas Brooks, e ele acabou sendo descartado como tendo qualquer envolvimento no caso de Andy Houseman. E como eu disse, os detetives investigaram outros criminosos violentos e agressores sexuais ao longo dos anos, mas infelizmente nunca conseguiram ligar nenhum deles ao crime de forma definitiva, fazendo com que o caso de Andy permanecesse sem solução. Cerca de 8 anos após o assassinato de Andy, mais um suspeito promissor surgiu na investigação. Era um criminoso condenado de Illinois chamado Corey Fox. Na verdade, ele era um assassino condenado e estava preso por, se não me engano, matar um ex-colega de trabalho. E depois, já na prisão, ele acabou matando também o colega de cela. E 8 anos após o assassinato de Andy, Corey Fox, na verdade, confessou ser o responsável pela morte dela também, enquanto estava atrás das grades.
Então, em 2001, a polícia que investigava o caso de Angie foi falar com Corey Fox sobre essa confissão. E a história dele era que ele e um amigo, um cúmplice dele chamado Virgil, tinham cometido esse crime juntos. Eles sequestraram Angie enquanto ela andava na rua e a convenceram a entrar no carro. Angie ficou refém na casa de Virgil por dias até ser levada à área de conservação, onde foi encontrada depois. E só deixaram morrer no frio congelante. Corey disse que, originalmente, eles não tinham realmente a intenção de matar Angie. O motivo pelo qual a sequestraram foi por dinheiro. Eles achavam que poderiam conseguir algum dinheiro de resgate da família Hausman em troca do retorno seguro de Angie. No entanto, decidiram que ela precisava morrer ao perceberem que Angie já estava com eles há dias. Ela certamente lembraria os rostos de Corey e Vigil em detalhes e poderia identificá-los para a polícia. E então eles decidiram simplesmente matá-la. No entanto, ao investigar mais a fundo essa confissão de Corey Fox, a polícia conseguiu perceber rapidamente que era uma mentira. Ele fez uma confissão falsa? Veja, durante a confissão dele, ele deu muitos detalhes sobre o crime, muitos dos quais eram realmente verdadeiros, estavam corretos. Mas a polícia conseguiu comprovar que os detalhes que ele acertou eram de conhecimento público. Eram informações já divulgadas à mídia sobre o assassinato da Angie. Outros aspectos do crime que tinham sido mantidos em sigilo do público, ele tinha errado. Por exemplo, a polícia não divulgou detalhes sobre as algemas usadas para prender as mãos de Angie atrás das costas. Eles perguntaram a Corey Fox sobre as algemas e do que eram feitas, e ele afirmou que eram de plástico. Eram essas algemas falsas, aquelas de brinquedo de plástico, mas como sabemos, não eram. Elas eram feitas de metal. Essa foi uma grande inconsistência, entre outras. Ele descreveu de forma imprecisa as roupas de Angela, entre outras coisas. Assim, a polícia sabia que era uma confissão falsa. Aparentemente, Corey Fox era conhecido por ser um pouco buscador de atenção entre as autoridades. Ele confessava crimes que não cometeu, provavelmente pela notoriedade. Foi exatamente isso que ocorreu aqui. Na verdade, ele não participou do assassinato de Angie Hausman. E até onde eu sei, o suposto cúmplice dele, Virgil, nem sequer existia. Corey inventou ele, então, no final das contas, Corey Fox foi eliminado como suspeito. Outro suspeito promissor surgiu em 2008. Então, cerca de 15 anos depois que esse caso aconteceu, dessa vez era um indivíduo chamado Roger Martin. E, na verdade, a polícia ficou bastante convencida de que ele era o autor do crime, porque ele realmente parecia ser alguém capaz de cometer um crime tão horrível. Veja, Roger Martin era um pedófilo. Ele tinha um histórico criminal de abuso sexual contra menores. E, na verdade, um dos crimes que ele cometeu era assustadoramente parecido com o caso de Angie Hausman, pois Roger Martin levou uma de suas vítimas, uma menina, para a mesma floresta onde o corpo de Angie foi encontrado. E lá ele a agrediu sexualmente. Mas esse não é o único motivo pelo qual a polícia tinha quase certeza de que Roger Martin poderia ser o assassino de Angie. Veja, ao investigar os antigos arquivos do caso de Angie, os detetives puderam ver que Roger Martin foi realmente visto muito perto da cena do crime no mesmo dia em que o corpo de Angie foi encontrado. Aparentemente, ele estava apenas estacionado em seu caminhão na beira da estrada, perto da floresta, eu acho, quase observando a polícia enquanto eles isolavam a cena do crime. Na época, a polícia perguntou por que ele estava lá, e ele alegou que estava caçando cervos, mesmo que na verdade não tivesse nenhum equipamento de caça com ele naquele momento. Também foi descoberto que ele mentiu sobre onde estava no dia em que Angie foi sequestrada. Ele disse que estava no trabalho, mas os investigadores provaram o contrário. Não posso mentir, realmente me pergunto por quê. Demorou tanto tempo, tipo 15 anos, para Roger Martin se tornar um suspeito de verdade nesse caso, considerando que ele foi literalmente visto perto da cena do crime. Mas enfim, em 2008 ele finalmente entrou no radar dos detetives e eles o chamaram para um interrogatório. Ele negou totalmente e afirmou categoricamente não ter ligação com o assassinato de Angie Hausman. Ele disse que nunca tinha visto o rosto dela antes, até que a polícia mostrou fotos dela durante a entrevista, o que na verdade o deixou muito abalado. Sempre que a polícia mostrava uma foto de Angie, ele a virava para baixo imediatamente. Isso o irritava e acho que só reforçou a convicção da polícia de que ele era o responsável.
Será que ele agia assim por culpa? Não conseguia encarar Andy porque se sentia culpado. A suspeita só aumentou quando Roger Martin fez um teste de estresse vocal, que é diferente de um teste do polígrafo porque nada é conectado a você. Então, obviamente, com um teste do polígrafo, eles vão conectar fios em você. Sensores para monitorar coisas como sua pressão arterial, sua frequência respiratória, sua respiração, etc. Para detectar engano, detectar se uma pessoa pode estar mentindo. Enquanto que sim, com um teste de estresse vocal, eles não conectam nada em você. Eles tentam detectar engano por qualquer alteração na sua voz. O que parece que seria ainda mais impreciso do que os testes de polígrafo podem ser, para ser honesta. Eles submeteram Roger Martin ao teste de estresse de voz, que sugeriu que ele não estava sendo totalmente sincero. Mas é claro que isso não era realmente uma prova sólida contra ele. E a polícia não conseguiu encontrar nenhuma outra prova concreta para ligá-lo ao crime. Então, eles recorreram às impressões digitais. Eles coletaram as digitais de Roger e as compararam com as do assassino na fita adesiva usada para cobrir o rosto de Andy. E você acredita, não eram compatíveis? Apesar de ele ter cometido um crime semelhante na mesma região e de ter sido visto perto da cena do crime da Andy no dia em que o corpo dela foi encontrado, ele era inocente desse assassinato. Ele não era o assassino da Andy, o que acho que foi um choque para os detetives. Como eu disse, por um momento eles acreditaram que era ele, mas agora estavam de volta ao começo. Infelizmente, mais uma vez, o caso ficou parado. Continuou sem solução. A polícia seguiu investigando por anos, mas teve muita dificuldade para resolver o crime. Mas uma coisa que ninguém estava fazendo nesse caso era desistir. A polícia não estava desistindo e as pessoas da comunidade também não. Os moradores de St. Anne, no condado de St. Louis, nunca esqueceram esse caso, nem Andy. Eles continuaram acompanhando a investigação nos anos e décadas após o crime, apenas esperando pela notícia de que o assassino havia sido identificado. Mas antes dessa notícia chegar, todos esses anos depois, 3 mulheres da comunidade local decidiram fazer o que podiam para ajudar a manter a memória de Angela viva e também continuar divulgando o caso dela. Seus nomes eram Amy, Trish e Debbie, e juntas elas formaram o grupo Anjos da Angela por Justiça. Isso resultou na criação de uma força-tarefa no Departamento de Polícia do Condado de St. Charles, com novos investigadores e promotores designados para o caso. Com outros olhares, talvez encontrem novas pistas e suspeitos após todo esse tempo. A nova força-tarefa foi criada, acho que em 2018, 25 anos após o assassinato de Andy. O objetivo da força-tarefa era usar a ciência forense para, enfim, avançar nesse caso. Nas últimas 2 décadas e meia, desde o assassinato de Andy, a tecnologia de DNA evoluiu bastante. Ela havia avançado muito. Agora, a polícia esperava usá-la para se aproximar de pegar o assassino. Porque, como sabemos, como discutimos antes, a única evidência forense que a polícia tinha até agora no caso eram aquelas 2 impressões digitais parciais na fita adesiva. Com novas técnicas de DNA disponíveis, os peritos conseguiriam encontrar algo mais. Há algum outro DNA do autor nas antigas evidências da cena do crime? Para investigar, a polícia retirou todas as evidências de 1993 do armazenamento, como os sacos plásticos, as algemas, as roupas da Angie, e enviaram tudo para o laboratório de perícia para análise. E por sorte, os cientistas tiveram um avanço. Eles descobriram um DNA masculino não identificado na borda do tecido da calcinha rosa da Barbie da Angie. De acordo com uma fonte, era literalmente uma quantidade de DNA do tamanho de uma ervilha, então era muito, muito, muito pequeno. Mas esse DNA minúsculo foi um grande avanço na investigação. Isso tinha que ter vindo do assassino, e claro, a primeira coisa que a polícia fez com esse DNA foi carregá-lo no Combined DNA Index System, o Banco Nacional de Dados de DNA, em busca de uma correspondência. Isso foi em março de 2015, e você acredita? Imediatamente, uma correspondência apareceu. O DNA não identificado teve correspondência no Combined DNA Index System. A correspondência era com um homem chamado Earl Webster Cox. Mas quem era ele? Ele tinha cerca de 61 anos em 2019, então em 1993 teria uns 35 anos. E bastou uma olhada no histórico criminal dele para a polícia saber. Eles simplesmente sabiam que finalmente estavam no caminho certo aqui.
Embora Earl Cox nunca tivesse sido considerado uma pessoa de interesse, especificamente no caso da Angie, ele era bem conhecido pelas autoridades porque era um criminoso sexual condenado, um agressor sexual de crianças. Um pouco sobre ele, fontes dizem que Earl Cox nasceu e cresceu no condado de St. Louis. Por volta dos 17 ou 18 anos, em 1975, ele entrou para a Força Aérea, mas não permaneceu por muito tempo. Ele foi dispensado de forma desonrosa apenas 5 anos após se alistar, depois de ter sido condenado por molestar 4 meninas entre apenas 7 e 11 anos de idade. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por esses crimes. Para nossa frustração, ele foi solto após só 5 anos de prisão em 1992. Ele foi solto apenas 1 ano antes do assassinato de Angie Hausman. Ele voltou para St. Louis e, segundo fontes, em 1993, sua irmã morava a menos de 1 quilômetro de onde Angie foi sequestrada. Acredito que ele costumava ficar ou visitar a irmã com frequência. Ele voltou a abusar sexualmente de crianças logo após ser solto e, em 2003, foi preso novamente após uma operação policial disfarçada. Na época, ele morava no Colorado. E, basicamente, ele estava trocando mensagens online com quem ele achava que era uma garota de 14 anos. Na verdade, ela era uma agente federal secreta disfarçada. Mas ele estava perguntando para essa garota de 14 anos se ela queria ser sua escrava sexual e até enviou dinheiro para que ela pudesse comprar uma passagem de ônibus para visitá-lo no Colorado. Por isso, ele foi preso. Ao apreender o computador dele, a polícia encontrou um conteúdo realmente repugnante e perturbador. Eles encontraram mais de 45 imagens explícitas de crianças. Eles encontraram tanta pornografia infantil e também descobriram que Earl Cox estava realmente comandando essa rede online de pornografia infantil. Então ele foi preso e, no final, condenado tanto por crimes de pornografia infantil quanto por tentar atrair um menor para outro estado para atividade sexual. Agora, aparentemente, ele deveria ficar na prisão até 2011. Esse seria o momento em que suas penas terminariam e ele seria solto. Porém, uma juíza federal classificou Earl Cox como uma pessoa sexualmente perigosa. E foi determinado que ele era um risco grande demais para ser solto, porque havia uma grande probabilidade de que ele voltasse a cometer crimes. Então, eu acho que quando a correspondência de DNA foi feita no caso da Angie em 2019, ele já estava preso por tempo indeterminado. Ele não tinha data de soltura. Em 2019, ele foi identificado pela polícia como o assassino de Angie Hausman por DNA encontrado em sua roupa íntima enquanto estava preso. Então, a polícia foi falar com ele. Na época, ele estava preso em uma penitenciária na Carolina do Norte. Os detetives foram à Carolina do Norte interrogar 61 anos sobre o assassinato de Angie Hausman, de 9 anos, ocorrido em 1993. Mesmo assim, ele não quis dizer ou admitir nada. Antes mesmo da entrevista começar, ele disse aos detetives, não vou falar. Basicamente, ele disse que responderia a tudo com 100 comentários. Mas é claro, isso não importava. A polícia sabia que tinha o cara certo, com ou sem confissão. Eles tinham o DNA, sabiam do histórico criminal e que ele era pedófilo conhecido. Enquanto buscavam mais evidências, fortaleceram ainda mais o caso contra Earl Cox. Eles compararam as impressões digitais dele, não foi? Compararam com as 3 impressões que tinham sido encontradas na fita adesiva que estava presa na cabeça da Angie. E, claro, eram compatíveis. As digitais dele batiam exatamente com as do assassino. Então agora a polícia tinha um caso praticamente irrefutável contra ele, e ele foi acusado. Em junho de 2019, Earl Webster Cox foi acusado de homicídio em 1º grau de Angie Hausman, além de sequestro e sodomia. Aparentemente, a polícia realmente investigou a possibilidade de que Earl Cox não tenha agido sozinho. Eles suspeitaram que ele pudesse ter um cúmplice. Quando a notícia da prisão dele se espalhou, a polícia anunciou que mais prisões poderiam acontecer. Eles ainda não tinham certeza, mas até onde eu sei, nada realmente aconteceu em relação a isso. A polícia nunca encontrou nenhuma evidência de outras pessoas envolvidas e nenhuma outra prisão foi feita. Agora, os promotores estaduais acabaram fazendo uma espécie de acordo com Earl Cox antes do início do processo judicial dele, pelo qual eles não buscariam a pena de morte para ele se ele concordasse em finalmente confessar esse crime e se declarar culpado das acusações. E ele aceitou esse acordo.
Obviamente, percebendo que as evidências estavam todas contra ele, ele decidiu finalmente admitir que sim, ele foi quem sequestrou e assassinou a Angie Houseman, de 9 anos, todos aqueles anos atrás. Earl Cox relatou que na tarde de 18 de novembro de 1993 estava indo de carro para a casa da irmã em St. Annes. A irmã dele morava a cerca de 800 metros do ponto de ônibus da Angie. Ele estava a caminho da casa da irmã dele quando o carro quebrou. Ele teve problemas mecânicos, parou no acostamento e tentou consertar o carro. E foi nesse momento que a Angie, de 9 anos, passou por ali enquanto voltava para o endereço dela. As duas começaram a conversar. Acho que o Earl até tentou dizer que foi a Angie quem puxou conversa com ele. E enquanto eles conversavam, ele perguntou para a Angie se ela estava com fome, e ela disse que sim. Ele se ofereceu para levar a Angie ao Burger King para comprar comida, e ela entrou voluntariamente em sua caminhonete. Claro, se tudo isso é verdade ou não, nós não sabemos. Provavelmente não é, e esse crime foi mais premeditado do que Cox deixava transparecer. Que ele provavelmente estava procurando uma vítima naquela tarde, uma garota jovem que ele pudesse sequestrar. Mas, de qualquer forma, ele disse que Angie entrou no carro dele e ele acabou levando ela para o endereço dele. E, como sabemos, ele a manteve em cativeiro lá por mais de uma semana, por 9 dias inteiros. Durante esse tempo, ele mal deu comida para ela quase não recebeu comida nem água. Ele a espancou e a agrediu sexualmente várias vezes antes de finalmente levá-la para aquela área arborizada no condado de St. Charles no meio da noite. Lá, ele a imobilizou, amarrou-a em uma árvore, cobriu seu rosto com fita adesiva e foi embora. Deixou-a para morrer no frio, o que de fato aconteceu, e então foi isso. Ele seguiu com a vida normalmente, como se não tivesse acabado de cometer o crime mais horrível e sádico. Em agosto de 2020, depois de ter se declarado culpado das acusações, Earl Webster Cox foi condenado à prisão perpétua. No entanto, ele acabou cumprindo apenas cerca de 4 anos na prisão por esse crime, porque no ano passado, no final de 2024, o próprio Earl Webster Cox faleceu. Ele faleceu, supostamente por causas naturais, enquanto, é claro, ainda estava atrás das grades. Tragicamente, a mãe de Angie Houseman, Diane, também faleceu. O terrível é que ela faleceu em 2016 após lutar contra o câncer. Então, ela morreu sem nunca descobrir quem tirou a vida de sua filha, sem nunca ter essas respostas, né, sem nunca ver justiça. Que nota triste para terminar. Mas isso conclui este caso muito, muito triste, o caso absolutamente devastador de Angie Houseman. Novamente, como eu disse antes, um dos casos mais revoltantes, perturbadores e angustiantes que já cobri. Pensar no medo puro e no terror que Angie deve ter sentido nesses 9 dias antes de sua morte é simplesmente horrível. E eu fico muito aliviada que Earl Cox agora está morto e nunca mais poderá machucar outra criança. Mas me deixa furiosa saber que ele nunca teria cometido esse crime se não tivesse sido solto. Em 1992, ele foi condenado a 8 anos por molestar 4 meninas. E ele foi solto depois de 5 anos em 1992, justamente um ano antes de Angie ser morta. Se as autoridades não tivessem liberado ele antes do tempo, ele não teria conseguido cometer esse crime, mas elas liberaram. Mas é isso, esse é o caso. Esse é o caso de Angie Houseman. Como sempre, por favor, me contem o que vocês acham e suas opiniões sobre o caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixar nos comentários. Ou, alternativamente, vocês podem acessar o meu formulário de sugestões de casos, que está sempre linkado na caixa de descrição de todos os meus vídeos. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito isso. E eu vejo vocês de novo na próxima semana para mais um mistério com Molly Bye.